Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, irmãos, a graça e paz. Me chamo Graziele Valesca, sou ministra comissionada na Igreja Episcopal Carismática em João Pessoa, Paraíba. E agora estamos iniciando mais um culto de oração, mais um momento que a gente tem reservado ao estudo da Palavra de Deus. Eu vou convidar vocês agora a baixarem as suas cabeças para a gente ter um momento breve de oração. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Te agradeço também por tudo que Tu fizeste por nós durante toda esta semana, Pai. Eu te agradeço, Pai, por não ter deixado faltar o nosso alimento. Te agradeço por Tua mão poderosa em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas que hoje estão aí me escutando, Pai. Te agradeço também pela minha vida, porque hoje eu pude levantar e glorificar o Teu nome mais um dia. Em nome de Jesus, Pai, quero te pedir também que limpe os nossos corações e os purifique para poder receber da Tua palavra, Pai. É assim que eu te peço, te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu separei um texto para a gente fazer um estudo, certo? Está no livro de Números, Números capítulo 20, versículo dos 2 ao 12. Números capítulo 20, versículo 2 ao 12. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim que lhe tirares água da rocha, dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Bom, o texto ele é bem claro, né? Ele não é um texto de difícil entendimento. E a gente lembra, né, que o povo estava aqui nesse momento, o povo estava rumo à terra prometida. Já tinham saído do Egito, Moisés e Arão já tinham os tirado do Egito e estavam indo para a terra prometida. E aí, nesse momento aqui, o povo ficou com sede. O povo não tinha o que beber. Nem tinham o que beber, nem tinham água para dar aos seus animais. E aí eles começaram a reclamar. E reclamaram com Moisés e com Arão, que estavam os conduzindo. E aí Moisés escuta a reclamação do povo e mais uma vez vai e ora a Deus. E aí Deus diz o seguinte: ora, ó Moisés, vai lá na frente da Arca da Aliança, pega um varão que tem lá e eu vou fazer sair água da rocha. Você vai pedir para sair água e vai sair água. E Moisés fez do jeito que Deus havia ordenado, exceto por um detalhe. Moisés, quando chega na frente do povo, já no versículo 10, ele diz o seguinte:
Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés, ele estava cansado daquela situação, né? De todas as vezes Deus fazer e o povo reclamar. Deus faz e o povo reclama. E aí ele gritou com o povo e feriu a rocha com seu cajado, né? O que não foi o que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que ele falasse com a rocha e a rocha dali ia sair água, para que o povo reconhecesse o poder de Deus, mais uma vez. E aí, por causa dessa desobediência de Moisés, o que é que acontece? Justamente no último versículo, né, que a gente leu agora, nem Moisés, nem Arão, nem todo aquele povo entra na terra prometida. E aí o sonho da vida de Moisés era tirar aquele povo do Egito e levar o povo à terra prometida. Era a missão de Moisés. A missão de Moisés era essa, né? E ele realmente conduz o povo, ele só vê a terra prometida, ele não entra. Mas ali a sua missão encerrou-se, né? E nesse texto aqui a gente pode observar, né, pode destacar dois personagens principais. Eu não vou me atentar a um nesse texto, mas dois personagens principais a gente pode retirar. O primeiro é o povo e o segundo, Moisés, né? Características do povo. Por esse texto e por textos anteriores, a gente pode ver que o povo reclamava. O povo só reclamava. E o povo não cria no poder de Deus. Porque se verdadeiramente o povo tivesse a consciência do poder de Deus, eles não viviam constantemente reclamando e resmungando. Todas as vezes iam até Moisés. E Moisés todas as vezes ia até Deus, levava a reclamação do povo e voltava com a resposta. E aí, o outro personagem que eu quero citar é justamente o próprio Moisés, que ao contrário do povo, ele escutava a reclamação e levava a Deus. Ele não vivia reclamando. E cria muito no poder de Deus. Ele realmente, verdadeiramente, ele cria no poder de Deus, porque se ele não cresce, ele não tinha passado todos esses anos peregrinando com o povo para uma terra que ele não sabia nem onde era. Ele verdadeiramente tinha fé que aquele povo ia herdar a terra. Tanto teve que encaminhou o povo, né, até a terra prometida. E algumas lições a gente pode retirar também desses dois personagens, que é justamente sobre isso que vamos falar. Primeiro, vou me atentar ao primeiro personagem, que é justamente o povo. Nesse texto, em textos anteriores e textos posteriores, o povo reclamava, resmungava, reclamava e reclamava. O povo reclamava quando estava sol, reclamava quando estava frio, reclamava porque não tinha calçado, reclamava porque não tinha roupa, reclamava porque não tinha o que comer. Quando estava frio, né, vocês sabem que no deserto é muito frio, de manhã muito quente, de noite muito frio. Então, quando estava no frio, Deus mandou uma tocha, né, uma grande tocha em forma de torre para poder esquentar o seu povo. Quando estava calor, o povo andava embaixo de uma nuvem que fazia muita sombra. Roupas e calçados não se gastavam, assim diz a sua palavra. Passaram anos e anos e anos e suas roupas e seus calçados não se gastavam. Comida, quando o povo teve fome, Deus fez chover codornizes e maná. E quando o povo teve sede, saiu água da rocha. E mesmo assim, o povo continuava sendo incrédulo. O povo continuava pedindo, Deus fazendo, e eles não aceitavam o poder de Deus nas suas vidas, né? E o que a gente pode retirar desse povo, né, são algumas semelhanças com os dias de hoje. Vocês devem conhecer com certeza pessoas que só fazem reclamar, só vivem reclamando da vida. Reclama porque está sol, reclama porque está fazendo calor, reclama quando está ventando demais, reclama quando está chovendo, reclama porque anda de ônibus, reclama porque anda de carro. Se vocês não conhecem
que com certeza vocês devem conhecer alguém assim, e pode até ser que nós mesmos, né, somos pessoas deste jeito, pessoas que vivem reclamando. Às vezes a gente nem percebe o quanto a gente reclama. A gente só percebe quando a gente para realmente para perceber, né, quando a gente relaxa, senta e faz uma retrospectiva do que a gente fez o dia todo. E essas pessoas que vivem reclamando, quando vão fazer a retrospectiva, o que é que acontece? Só fizeram reclamar. Reclama do colega de trabalho, reclama do chefe, reclama do motorista de ônibus, reclama do motorista de aplicativo, reclama de tudo e nada está bom o suficiente. E esse tipo de pessoa, né, esses tipos de pessoas são pessoas amargas. Vocês concordam comigo? São pessoas que nunca estão de bem com a vida. Sempre tem algo a reclamar e nunca ninguém está certo. São pessoas tóxicas. Além de amargas, são pessoas tóxicas. Porque se você vive perto de uma pessoa que só faz reclamar, das duas uma. Ou você se afasta definitivamente daquela pessoa para não se contaminar com as suas reclamações, ou você fica igual a ela. Quando você percebe, já está reclamando que nem ela. Já está pegando as suas manias. E ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. É tão bom você ficar perto de uma pessoa agradável, uma pessoa que sorri, uma pessoa que diz coisas boas, que diz coisas que te agreguem algum valor. Eu conheço pessoas assim, que independente da dificuldade, estão com um sorriso largo no rosto. E com certeza vocês também devem conhecer pessoas assim. E do mesmo jeito que as pessoas tóxicas, as pessoas que reclamam, as pessoas que contaminam para o mal, essas pessoas que vivem com um sorriso largo no rosto, que sempre agradecem, também contaminam, mas de uma forma positiva, né? Uma contaminação positiva. Porque é muito bom você estar perto desse tipo de pessoa, porque ela eleva o seu astral, você não fica tão para baixo. E de repente você começa a conversar com ela e ela começa a conversar com você e você começa a se abrir e você às vezes até tira um peso que você precisava até, às vezes era conversar. Mas como é que você vai conversar com uma pessoa que só faz reclamar? Quando você começar a falar, ela vai começar a botar defeito no que você está falando, não vai querer te ouvir, ou então vai falar dos problemas dela na frente dos seus. E eu garanto a vocês, não é essa vida que Deus quer para nós. Deus não quer que vivemos uma vida de reclamação, até porque Ele nos deu tudo que está aqui na terra, Ele nos deu tudo para que pudéssemos viver e viver em abundância. Às vezes a gente mesmo que não quer, a gente que rejeita. Então se a gente rejeita, Ele não pode fazer nada, Ele dá, mas se a gente não quer, o desejo dele é que possamos viver muito felizes. A palavra dele diz diversas vezes que ele quer que sejamos bem-aventurados, né? Muito mais do que felizes. E mesmo assim, muitas vezes a gente que não quer viver dessa maneira. E agora, por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas reclamam demais. Né? Porque esse povo de Israel, eles reclamavam tanto pelo fato que eles não sabiam agradecer. Eles não sabiam ser gratos. Aqui nesse texto, no finalzinho, né, no versículo 11, diz, né, que Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com seu bordão e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. E depois no versículo posterior já diz que Deus chamou o povo. E em momento nenhum está escrito nesse texto que o povo agradeceu a Deus. Em momento nenhum. E eu creio que se o povo realmente tivesse agradecido, estaria aqui na Bíblia, para que servisse para nosso aprendizado. Mas não está. Então é sinal que o povo reclamou, Deus fez e o povo não agradeceu. Então por isso que aquele povo vivia reclamando. Pelo fato de não reconhecerem as maravilhas que Deus fazia na vida deles, não agradeciam. Quando a gente tem uma vida de gratidão a Deus,
a gente não vive reclamando. Quando a gente é grato a uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que conseguiu um emprego pra gente, né? De repente a gente estava numa situação que não conseguia emprego de jeito nenhum e aparece uma pessoa enviada de Deus e nos consegue um emprego. Então, quando alguém vai chegar para falar mal daquela pessoa, você não tem o que falar, porque ela arranjou um emprego para você, você é grato àquela pessoa por isso. Não que você vá engrandecer ou colocar aquela pessoa no pedestal, mas você é grata de uma certa forma àquela pessoa porque ela que te conseguiu um emprego. Então, da mesma forma, a gente deve ser grato a Deus por tudo que Ele nos fez, porque a nossa vida deve ser de constante gratidão a Deus, porque Ele faz tudo. O simples fato, mesmo se Ele não fizesse nada, mas o simples fato de você estar aí me assistindo, estar com as duas pernas, os dois braços, os dois olhos, vocês estão conseguindo me ver, estão conseguindo me escutar sem nenhum tipo de dificuldade. Vocês conseguem andar, conseguem correr, né? O simples fato de você abrir os olhos, de ter conseguido abrir os olhos hoje, você já tem muito motivo para agradecer. Enquanto muitas pessoas hoje não conseguiram respirar. Muitas pessoas hoje morreram nos hospitais, morreram nas ruas, morreram de bala perdida, de acidentes de carro, e você está aí. Então, só esse simples fato de você ter levantado hoje e estar respirando é um motivo de agradecer a Deus. Mas muitas vezes a gente é igual àquele povo, a gente não reconhece o poder de Deus, então por isso que a gente não agradece. Porque a partir do momento que a gente começar a reconhecer a grandeza do poder de Deus, reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, a gente começa a agradecer. A gente agradece pela nossa vida, agradece pelo nosso alimento, agradece pelo nosso emprego, pela nossa faculdade, agradece pelos nossos amigos e começa a agradecer. E você vai ver que é uma coisa tão boa. Agradecer, ser grato, viver uma vida de gratidão é uma coisa tão maravilhosa que acaba contagiando. Porque você começa agradecendo e agradece e sua vida é de eterna gratidão. E aí as pessoas vão te ver mais feliz. Por quê? Porque você é uma pessoa agradecida. Uma pessoa agradecida, ela não murmura. Uma pessoa agradecida, ela não reclama. O que acontecia com esse povo aqui, esse povo não herdou a terra, esse povo que estava com Moisés não herdou a terra prometida. Por quê? Porque eles não eram gratos por tudo que Deus fez para eles no deserto e durante toda essa trajetória. E eles ainda faziam mais, diziam assim: olha, lá no Egito, quando eu vivia lá no Egito, quando a gente vivia lá no Egito, a gente tinha água, comida, nossos animais comiam e bebiam. Só que eles se esqueciam que lá no deserto, lá no Egito, eles eram escravos. E muitos deles, muitas pessoas do povo de Israel viviam aprisionados, eram chicoteados e muitos morreram, né? E mesmo assim o povo continuava reclamando. Ao contrário do povo, Moisés, ele era uma pessoa agradecida, né? Ele conduziu esse povo até a terra. Ele não costumava reclamar, né? E é tanto que ele levou, né? Ele conseguiu ver, vislumbrar, como eu tinha dito antes, o sonho da vida de Moisés era que aquele povo, o povo de Israel, entrasse na terra prometida. E eles entraram, né? Ele não pôde entrar, mas vislumbrou. E ali a sua carreira, né? A sua carreira tinha se encerrado. Só que, por que Moisés desobedeceu? Se saiu água da rocha, né? Moisés desobedeceu pelo simples fato ele desobedecer uma ordem direta de Deus, né? Deus pediu para ele falar e não para bater.
e ele bate na rocha, ele fere. Por quê? Porque ele estava com raiva. Imagine só, você está há 10 anos numa empresa, você senta ao lado de uma pessoa que só fala mal do chefe, só reclama do chefe, reclama do trabalho, reclama do salário, reclama da jornada de trabalho, reclama de tudo. Né? Uma hora você vai explodir. Se não com ele, com alguém do seu ambiente de trabalho ou até mesmo com as pessoas de casa. Então foi isso que aconteceu aqui com Moisés. Moisés absorvia a reclamação do povo e chegou um momento que ele falou a Deus: ó Deus, o povo ali está precisando de água e eles estão reclamando comigo e eu estou subindo aqui para falar justamente isso com o Senhor. E aí Deus diz o seguinte: desce, faz isso e diz à rocha para que saia água, para que o povo reconheça o meu poder. E aí, só que do jeito que Moisés fez, era como se tivesse saído água, porque ele feriu a rocha. Né? Aqui no momento que ele grita, no versículo 10, que ele grita com o povo, em algumas bíblias até tem um sinal de exclamação, né? Quando ele fala: ouvi agora, povo rebelde. Né? Porventura faremos sair água desta rocha. Então é como se ele estivesse fazendo sair água da rocha. Ele não deu o devido reconhecimento a Deus. Então, por esse motivo, eles não entraram na terra prometida. Né? Eles só vislumbraram, viram de longe. E às vezes a bênção não chega nas nossas vidas justamente pelo fato de não estarmos sendo gratos, de não haver gratidão no nosso coração, da gente desprezar o poder de Deus, porque era isso que esse povo estava fazendo. Deus fazia tudo por eles e mesmo assim eles desprezavam. Bastava uma oportunidade que eles estavam adorando outros deuses, como aconteceu na passagem que Moisés sobe ao monte e Arão fica tomando conta do povo e de repente Moisés começa a demorar e o povo vai e faz um bezerro de ouro para adorar. Né? Bastava um tempinho que Moisés se distanciava e o povo: não, Moisés está demorando demais, Deus não está fazendo nada por nós, então vamos procurar outros deuses. Um daqueles lá que eram lá do Egito. Né? Então, ser uma pessoa tóxica, ser uma pessoa que reclama, ser uma pessoa que contamina, faz mal para todo mundo. Não faz mal só a você, né? Faz mal às pessoas que estão ao nosso redor, como foi o que aconteceu com Moisés e Arão. Então, se você não conhece alguém que seja assim, pode até ser que nós mesmos estejamos assim, por alguma coisa que aconteceu em nossas vidas. Às vezes a gente tem uma perda muito grande, às vezes a gente perde de alcançar aquela bênção e a gente começa a reclamar, começa a botar culpa em alguém ou até mesmo, às vezes a gente até culpa Deus. Mas muitas vezes a gente não recebe de Deus porque a gente não está preparado. Porque a bênção antecipada se torna maldição. Então, às vezes, Deus quer realmente nos abençoar, mas a gente não está preparado. Então, se a gente não está preparado, Deus não vai nos dar para que aquilo não se torne maldição em nossas vidas. Deus faz tudo perfeito. Em nada Ele erra. Então, Ele não vai errar na sua vida. Ele não errou na sua vida. Ele não errou na minha. Né? Então, o que está faltando para a gente é justamente a gratidão. Ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E já faz muito. O fato de eu estar aqui respirando é motivo de muita alegria. E de sermos bastante agradecidos a Deus. Né? E que realmente a gente possa fazer um exame de consciência e ver se a gente está sendo igual ao povo, que só reclama, se a gente está sendo igual a Moisés, que só absorve a reclamação. Que nenhum dos dois, nenhuma das duas posições são posições boas de se ficar, nem do que reclama, nem do que absorve a reclamação. A posição que a gente deve tomar é a posição de agradecimento.
que a gente possa fazer um exame de consciência e observar o que a gente tem feito durante o dia, o que a gente tem feito durante todo esse nosso caminhar, o que a gente tem feito no trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família, porque às vezes a gente não percebe, a gente já está tão tóxico que a gente está contaminando outras pessoas e nem percebe. E às vezes a gente até mesmo reclama daquela pessoa que está muito reclamona, né? Muito resmungona, como a gente costuma dizer. Só que você que começou a contaminar aquela pessoa. Então que a gente possa abrir o coração para realmente receber mais de Deus, para que Deus possa fazer morada em nossos corações e que possa verdadeiramente tomar conta, né, das nossas vidas. E eu quero convidar vocês agora também a fazer uma oração realmente pedindo isso, né, para que Deus possa limpar o nosso coração e nos ajudar a sermos pessoas mais gratas. E antes que a gente comece a reclamar, a gente pense um pouquinho, pare, reflita e veja se realmente é daquele jeito que a gente quer falar ou se a gente tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, eu sei, Pai, que muito mais para agradecer eu tenho do que para reclamar, Senhor Jesus. Então, por isso eu começo essa oração te agradecendo pela minha vida, te agradecendo pela vida de cada um que está aí no mundo hoje, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, pelo ar que estou respirando hoje. Te agradeço por todas as providências que Tu tens feito em minha vida. Te agradeço pelas portas abertas e pelas portas fechadas também, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito durante toda essa nossa caminhada, toda essa nossa jornada. E eu te peço que Tu me ajude, Tu nos ajude a sermos pessoas melhores. Que Tu limpe o nosso coração do pecado, Pai, para que possamos enxergar o que estamos fazendo e que possamos ser pessoas verdadeiramente gratas a Ti por tudo que Tu tens feito. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar lendo a Tua palavra e de estar aprendendo um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu te oro. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu queria dizer a vocês, né, que para mim é um prazer estar aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. E todos os domingos nós temos culto presencial, tomando todas as precauções possíveis. Temos cultos presenciais às 7 horas. O endereço da nossa igreja está aí na descrição, aí embaixo, na descrição do vídeo, certo? E por enquanto o nosso culto de oração está sendo apenas virtual, apenas online, certo? Agradeço a atenção de vocês e que realmente Deus tenha falado, assim como falou comigo, tenha falado também com vocês. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto.